da, da transformação do psicomotricista na sua formação. E eu acho que a Curumim mostra isso com a sua seriedade no trabalho que ela apresenta, né? Então, sejam bem-vindos, Curumim, e agora é com vocês aí. Só um pouquinho antes, gente, infelizmente, eu não vou poder ficar até o final com vocês, eu dou aula hoje também, então eu vou ficar por um tempo, continuando, e depois a Suzana me substitui, e a Eline também está aqui com vocês agora também, para ajudar aí nessa minha saída, tá bom? É um prazer, desde já agradeço a disponibilidade de vocês. Um beijo e vamos para frente. Vemos? Muito bem. Boa noite a todos. Nessa nossa nova apresentação, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente ao Capítulo Mineiro de Psicomotricidade. Quero agradecer a presença de todos que se dispuseram a nos ouvir hoje. Obrigado, Suzana, Lilian, Eline, Denise, Roberto, Marcelo, Débora, Adriana, Margarete, Fred, Gabi, Diego, Leia, Aline. Nossa, quanta gente bonita. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e peço que vocês nos ajudem a divulgar a Curumim para essa próxima turma 2 de BH, que a gente está programando para iniciar agora, em março, dia 19 de março. As inscrições estão abertas e gostaríamos de contar com a ajuda de todos aí. Muito bem, eu quero começar falando um pouquinho da história da Curumim. A Curumim, ela começa quando eu estabeleço um curso de pós-graduação no Colégio Pedro II e comecei a entender que a demanda em educação psicomotora era muito grande. O curso, inclusive, do Pedro II, ele é um curso de pós-graduação em educação psicomotora gratuito numa instituição federal, uma instituição superior, e uma IFE, né? E, aos poucos, eu fui vendo a demanda que a educação apresentava em relação à psicomotricidade. Na primeira turma, eu convidei todas as formações para irem fazer as suas apresentações, e logo na primeira turma, a própria turma me perguntou muito, né, como que eles iam continuar com essa psicomotricidade. E aí fui para casa pensando nisso, assim, alucinadamente. Até que eu pensei, vou convidar a Sabrina para poder queimar a mufa aqui junto comigo. E nós começamos a nos reunir, inclusive no Pedro II, do Maitá, para poder organizar o que a gente estava pensando em relação a uma formação em psicomotricidade e que pudesse atender especialmente ao pessoal da educação. Então, a gente resolveu organizar um projeto, e esse projeto a gente submeteu a Regina Morizot e a Beatriz Saboia, que são do Comitê de Ética, né? Comitê de Ética, não, do Comitê de Honra da Associação Brasileira de Psicomotricidade, e são do Rio de Janeiro, e a gente submeteu a elas duas o projeto, elas duas adoraram, fizeram algumas recomendações, nós fomos à casa da Bia, as 4, né? Regina, eu, Bia e Sabrina, e lá fizemos altas reflexões, elas gostaram muito, e aí nós resolvemos apresentar isso à Associação Brasileira de Psicomotricidade. O projeto estava aí implantado. E a associação nos recebeu muito bem, aí na presença do Marcelo, que estava presente também, nos recebeu muito bem, também aprovaram, e também foi submetida ao comitê, à comissão científica também da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que também recebeu aprovação. E aí o nosso curso de formação saiu aí credenciado pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, e logo na primeira turma a gente tinha assim 6 alunos
Aliás, a gente tinha 3 alunos, depois apareceram mais 3. Então, a gente começou bem pequenininho, bem devagar, e hoje a gente tem turma aí de quase 30, né? Essa expansão, a gente está em expansão, né? Essa expansão para outros estados foi porque a gente começou a organizar grupos de estudos em várias áreas, principalmente em relação, os 2 primeiros falava sobre o corpo do professor, que é o título do meu livro, e o Winnicott e a psicomotricidade. E aí apareceu, gente, para cada grupo de estudo, apareceu quase 50 alunos em cada grupo. E alunos assim de tudo quanto é lugar do país. Era um curso bem baratinho e apareceram várias pessoas. Esses grupos ampliaram a potência desse nosso curso de formação de tal forma que a gente começou, então, a ter a necessidade de expandir isso, né? Primeiro para BH, temos algumas outras propostas também, porque as pessoas ficaram interessadas e vir para o Rio ficava um pouco mais caro. Hoje, então, a psicomotricidade, a Curumim Psicomotricidade, ela conta com uma equipe, não sou eu mais e a Sabrina, nós somos sócios, diretores, mas a gente conta com uma equipe, né, de uma outra formadora, Bruna Alves, que é nossa aluna, filha da Curumim, né, e o professor Tiago, que está num processo de formação, ele também é da primeira turma e está se transformando em formador também. Então, a gente tem uma equipe de 4 pessoas que nos ajuda e nós nos ajudamos mutuamente e tem sido muito bom. Um pouco do viés epistemológico, eu poderia dizer que a Curumim Psicomotricidade, ela não representa só a criança, não Curumim, mas ela vem representando esse povo de origem brasileira, esse povo da nossa terra, tão sacrificado até hoje. Ela vem representando toda a natureza também. Então, o nosso curso ele está fincado epistemologicamente em todas as raízes do nosso povo brasileiro, não só os índios, mas os negros, as pessoas de qualquer segmento. E a gente iniciou na educação psicomotora por uma questão estratégica, mas esse ano mesmo a gente já está com o lançamento do módulo clínico e em 2023 a nossa formação não terá mais a condição de educação psicomotora, porque nós acreditamos na Curumim Psicomotricidade, nós acreditamos que a psicomotricidade é uma coisa só. O psicomotricista ele é psicomotricista. E a gente gostaria de defender essa situação e em 2023 a gente vai lançar a formação em psicomotricidade, não em educação ou em clínica. A gente não está nem falando em módulo clínico ou modo educacional. Esse viés epistemológico que nasce lá na educação, com algumas correntes educativas na discussão da psicomotricidade, com todos os autores da psicomotricidade, se implantou com uma força muito grande. E por conta de base nos 6 autores iniciais, né, e a gente está incluindo agora, nesse ano passado, a gente incluiu a Léa Tiriba também como fundamento teórico. Então, ele vem se fortalecendo, né, nesse viés epistemológico. A nossa formação ela tem carga de 400 horas. Ela tem 100 horas de fundamentação teórica, 100 horas de formação pessoal psicomotora, 80 horas de prática supervisionada em psicomotricidade, que se divide em 30 horas de prática de observação psicomotora, 30 horas de supervisão em grupo e 20 horas de supervisão individual. 80 horas de trabalho de conclusão de curso e seminários, né, que a gente faz durante o curso, e 40 horas de imersão psicomotora, que é um final de semana totalmente dentro da psicomotricidade, né? Então, o curso tem 400 horas, e é um curso que ele oferece uma carga idêntica de teoria e prática.
fortalecendo muito essa questão da formação pessoal. Todo o viés epistemológico é garantido por conta desses 6 autores, né? Esteban Levin, Winnicott, Bauman, Le Breton, Vygotsky e agora Alete Iriba. Esqueci de algum? Não, acho que não, né? E agora Alete Iriba. Então, na verdade, tem um 7º autor, né? Muito querido, ilustre e presente na nossa reunião de Zoom, que é você mesmo, Ricardo Alves, com o livro O Corpo do Professor. É o 7º autor da formação. Sim, com certeza. Obrigado, Sabrina, pela correção. É o 7º. Eu falei que tinham 6 mais um, esqueci de colocar meu nome. O Ricardo Alves, que vos fala, também é um dos autores que fundamenta também o nosso curso. Em breve, a Sabrina também vai estar com o nome dela aqui, com os trabalhos que ela tem a apresentar. Em toda essa linha do trabalho de arte, educação, clínica em psicomotricidade, né? É isso, a princípio, gente, é isso. Eu passo, então, para a Sabrina, que vai falar um pouquinho mais da Curumim para vocês. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria. Psicomotricidade é uma cachaçinha, né? A gente está e volta, sempre nos alegrando. Então, vim aqui para falar um pouquinho mineira. Nesse início. Cachaçinha mineira, mineirinha de boa, danada, ô trem bom. Falar um pouquinho das habilidades e competências alcançadas a partir da formação em educação psicomotora, né? Porque, assim, uma coisa que a gente sempre frisa, eu e o Ricardo, é que a nossa formação ela não é voltada apenas para escolas, porque a educação ela não acontece apenas no âmbito escolar, né? Então, a gente vê muitas pessoas reduzindo, achando que o psicomotricista que trabalha com educação, ele trabalha com crianças pequenas, ainda por cima, somente, em escolas. E, na verdade, o psicomotricista ele pode trabalhar com qualquer faixa etária dentro de uma escola, inclusive os adolescentes do ensino médio. Ele pode trabalhar com o corpo docente, ele pode trabalhar com a coordenação, com a direção, com o faxineiro, com o zelador, com toda a equipe de uma escola, com os pais, as famílias, e para além da própria escola, né? A gente sempre gosta de lembrar que o educacional pode ser um grupo de terceira idade, né? Você juntar pessoas da terceira idade e fazer um trabalho em educação psicomotora, não estar trabalhando na área da saúde, na área clínica. Pode ser bebês, enfim. Então, assim, a nossa formação em educação psicomotora ela é realmente acaba bastante... que não sai de casa com capa de chuva, com sombrinha. Opa! Fone aberto aí. Vamos sair de casa. Está chovendo, mas leva a sombrinha. Então, é bem amplo, né? Assim, então, a gente forma psicomotricistas capazes de atuar em qualquer instância educacional, né? Em ONGs, enfim, institutos, instituições e etc. E o que a gente quer, o que a gente promove, né? O que a gente alcança? Bom, a gente está ali, a gente almeja desenvolver nos nossos formandos o olhar psicomotor, que eles possam olhar o ser humano, né? O outro, a partir desse olhar psicomotor. Que eles possam compreender as estruturas psicomotoras, né? Esse é um conceito-chave, né? Compreender a imagem corporal, esquema corporal, lateralidade, enfim, todo equilíbrio, sempre a partir do emocional, sempre atravessado, né? Na verdade, a imagem corporal é a estrutura que atravessa todas as outras. Então, a subjetividade ela está ali atravessando todas essas estruturas e é preciso que o psicomotricista desenvolva, então, um olhar para isso. Como que eu vou observar o tônus desse ser humano? E entender que sempre será um psicotônus. Eu tenho que avaliar se é um tônus maior, se é um tônus menor, como é que esse tônus dialoga com os outros corpos, como é que é esse diálogo tônico, então, o que de emocional tem nisso.
Então, a gente vai desenvolvendo esse olhar psicomotor nos nossos formandos. A teoria winnicottiana, ela também está presente o tempo inteiro, né? Então, a gente vai, muito a partir das práticas, passando realmente para os alunos os conceitos de Winnicott e também de Esteban Levin, né? Que seria, digamos assim, os dois autores mais carro-chefe que a gente tem, principalmente agora no módulo clínico, então, serão prioritariamente os dois mesmo. Então, os conceitos winnicottianos, eles vão aparecendo, eles vão entrando. Então, como entender o holding, como entender o brincar em Winnicott, né? A questão da ludicidade, da agressividade. Como entender esse conceito de construir uma vida que vale a pena de ser vivida, que possua sentido para o ser humano, né? Eu acho que isso também é um dos lugares onde a gente quer chegar, né, com os nossos formandos, assim, que a criatividade, para ela acontecer no trabalho, tem que acontecer na vida da pessoa. Então, é preciso que a gente alcance a pessoa, que a gente mobilize a pessoa, né? E isso vai se dar nas práticas corporais. Não tem receita de bolo de prática. As práticas são para você se mobilizar e poder criar as suas próprias práticas. Então, a criatividade, não só como um conceito, aparece muito fortemente na nossa formação, mas a criatividade como uma vivência que possa transformar, de fato, a vida dos seres humanos. E é até interessante falar, né, que a gente faz essa escolha pelo uso do termo ser humano. Levin é um autor bastante lacaniano, então ele usa sujeito, né, que é, enfim, um termo mais, digamos, atual na psicanálise, na leitura lacaniana, a questão, né, do sujeito inconsciente, do sujeito faltante. Já o Winnicott, numa leitura mais aprofundada, como da Sociedade Brasileira de Winnicott, enfim, os grandes comentadores de Winnicott brasileiro, o termo é indivíduo. Porque exatamente o Winnicott vai dizer, né, o bebê vem nascendo ali todo cheio de pedacinhos e ele vai sendo juntado para se formar um. Esse é o objetivo, assim, do ambiente suficientemente bom, é poder que a pessoa se unifique. Então, o termo é indivíduo, não é sujeito, na psicanálise. Aí nós ficamos, o que a gente vai usar, então? Né? A gente usa a gente usa sujeito, a gente usa indivíduo, e aí a gente escolheu usar ser humano, porque a gente quis essa apropriação que Ricardo aí trouxe tão bem na sua fala do coração, sobre o enraizamento, né? O enraizamento da nossa cultura, da nossa ancestralidade indígena, da nossa ancestralidade do ser natureza, né? Entendermos que nós somos biofílicos, como diz o filósofo Spinoza, que nós somos natureza. Então, por isso usamos ser humano, essa é a palavra que a gente usa. Acho que é isso. Falei das áreas de trabalho, grupos de educação psicomotora, com idoso, com bebê, com gestante, bem variado. Enfim, aí eu vou entrar na dimensão teórico-prática. É isso, a gente tem sempre essa articulação, né? É uma característica da psicomotricidade, né? A gente vai apresentando a teoria e vivendo a prática, e ao mesmo tempo a gente traz as práticas, e da prática a gente resgata ali os conceitos teóricos e vai fazendo essa costura, né? Mesmo nessa época de pandemia que a gente viveu essa inusitada formação numa turma híbrida, né? Primeiro a gente fez um momento teórico e agora eles estão podendo vivenciar o prático com todo o distanciamento necessário, todas as normas de segurança. A gente sempre fez práticas online e a gente foi caminhando, eu diria que a gente cresceu, e acho que isso também é comum a todos os psicomotricistas. A gente aprendeu a fazer um trabalho online, né? Aprendemos a fazer clinicamente nos nossos consultórios, como é que é ter consultório online, e aprendeu a dar aula, incluindo prática, né? A aula da psicomotricidade, que também inclui prática. Agora, é claro que esperamos estar entrando numa fase um pouco melhor, onde as práticas, de fato, possam estar acontecendo ao vivo e a cores,
presencialmente, porque a gente sabe que é outro potencial, né? Mas aprendemos muito. Eu diria que conseguimos fazer muitas práticas do sensível, né, transformadoras, mesmo pelo online, a partir do depoimento dos alunos, enfim, do retorno que a gente vai tendo. A gente tem, né, as supervisões individuais, que fazem parte da nossa formação, e nas supervisões individuais a gente vai ouvindo, né, o que está mudando, como que eles chegam, na maioria, com uma ou outra sessão muito cruz, né, para um trabalho, assim, pouco trabalhados, pouca terapia feita, e aos poucos as pessoas vão mudando, vão conseguindo aprofundar os seus trabalhos e as suas questões, e a gente vai percebendo quanto que o trabalho está alcançando, né, níveis que a gente deseja. A gente tem uma prática assim, que a gente sempre faz, que é a chegada corporal, que também acho que é um marco da Curumim. A gente chega em todas as aulas, assim, a gente pede para as pessoas se deitarem no chão, seja lá no online, ou seja na nossa sala, no Largo Machado, aqui no Rio, ou seja em BH. E aí do chão, de uma coisa assim, de muita entrega, muito relaxamento, algum toque da parte dos formadores, muita respiração, as pessoas vão saindo do chão, né? Elas vão ganhando espacialidade, elas vão subindo, né, nos níveis do espaço, do nível baixo, para o médio, para o alto, e vão crescendo, vão ganhando espaço interno. E aí a gente vai conseguindo viver esse desenvolvimento, né, que repete, que remete ao desenvolvimento ontológico da nossa espécie, filogenético, né, de todos os bichos, e fazendo com que as pessoas se apropriem, né, no corpo de conceitos teóricos complexos, mas que fazem muito sentido numa vivência corporal. A gente sempre trabalha com objetos, também, a característica da psicomotricidade, os objetos fluidos, leves, que levam a emoções, né? O lençol, a filó, os objetos mais lúdicos, a bola, o jornal para rasgar e trabalhar a agressividade, enfim. Os objetos são aí nossos parceiros nesse trabalho de apropriação desse corpo, e de um aprimoramento das relações humanas, né? É isso, falei da dimensão teórico-prática. Você vai falar um pouquinho da dimensão teórico-prática também, né, Ricardo? Posso falar? Então, o que a Sabrina colocou para vocês é todo o trabalho que é feito, né? Eu salientaria que todos os autores escolhidos pela Curumim, eles se entrelaçam, embora não sejam autores específicos. Por exemplo, o Le Breton não é um autor específico da psicomotricidade. Pouca gente da psicomotricidade lê o Le Breton, mas a gente encontrou nesses autores, né, no Bauman também, que não é um autor específico da psicomotricidade, a gente achou uma dimensão extremamente sensível. Leia Tiriba também, ela nem conhece psicomotricidade, ela nem sabe do que se trata, né, direito. Ou seja, a gente procurou, nessa dimensão teórica, o alcance de uma dimensão sensível, de sensibilidades que os alunos pudessem ter, através de novas leituras, uma outra dimensão do corpo, que fala também da imagem corporal, que fala também do esquema corporal, que fala desse ser humano dentro da sociedade, né? Como cada vez mais em exigências sociais que muitas vezes tornam o caminho desse ser humano uma coisa fluida, uma coisa, como diz Bauman, líquida, né? O amor líquido, as relações líquidas. Então, todos esses aspectos que a gente foi procurar nesses autores, a gente trouxe para a psicomotricidade para que nossos alunos, além dos autores tradicionais, como é o caso do Esteban Levin, que eu considero assim, um dos grandes psicomotricistas existentes, né, vivo, né,
e assim como o Winnicott também, que traz uma contribuição muito importante. Todos esses autores trazem para os alunos uma dimensão do corpo, do ser humano, de uma forma integral, absurda, possível de uma discussão profunda em relação a isso. A própria Léa Tiriba, né, estudiosa de Spinoza, ela fala da biofilia e transforma as pessoas. No seu discurso, ela traz as pessoas a refletir sobre a sua transgeracionalidade, uma coisa que poucas pessoas trabalham hoje nas suas formações, em pós-graduações. Muitas vezes não se trabalha essa questão da transgeracionalidade do povo brasileiro, uma coisa que foi decantada e cantada em verso e prosa pela nossa querida Françoise Deshoubeaux, quando ela falou, naquele episódio do Congresso, que nós deveríamos procurar uma psicomotricidade brasileira, né? Então, a gente pensou muito nisso, quanto a esse aspecto da brasilidade, do ser humano brasileiro e das suas relações, né, tão complexas hoje, como a gente vê aí no noticiário, nos jornais, nas novelas, nos livros de contos, tudo isso a gente traz para a reflexão dos nossos alunos, né? E traz com esses autores, né? É isso. Seria interessante a gente falar sobre esses autores assim de uma forma sucinta, para que vocês possam saber como que a gente aproveita isso, né? Diga, Sabrina. Eu queria aproveitar, mostrar aqui que a gente tem um folder, e quem quiser receber esse folder virtual, a gente também tem ele. É só mandar um zap, ou para mim, ou para o Ricardo. Tem os nossos telefones no nosso site, www.curuminpsicomotricidade.com.br. A gente também pode passar aqui, se for o caso. E aqui explica tudo isso que a gente está falando, tudo que a Curumim Psicomotricidade faz, né? Fala um pouquinho de mim, do Ricardo também. E tem essa bela frase: na Curumim Psicomotricidade, o ser humano é compreendido na sua essência, um ser único, uma unicidade de cada um de nós. Potencialmente criativo, não é criativo, é potencialmente criativo, né? Depende como as coisas aconteceram na vida daquela pessoa, daquele ser humano, para de fato ele vir a ser criativo. Então, se ele não teve a oportunidade, a Curumim oferecerá a ele. Potencialmente criativo e integrado à natureza. Então, é a base mesmo, né, do nosso trabalho, a nossa essência. Muito bem. Então, um dos autores, eu já tinha falado... A Eline está querendo falar alguma coisa. Consultar a todos, principalmente Sabrina e Ricardo e Suzana, né, que também ficou a cargo de dar continuidade à mediação. Mas é porque são 19h46 e não sei se as pessoas já querem fazer algumas perguntas ou se não, vocês continuarem. Eu me mantenho, vocês que sabem. Vamos consultar a Suzana também. Olha, eu acho que assim, a gente pode dar mais uns 5 minutos, no meu relógio são ainda 19h40, mais uns 5 minutos para Sabrina e Ricardo terminarem o que eles querem nos colocar, e aí abrimos para as perguntas, né? Porque realmente o que eles falaram propõe que a gente possa perguntar algumas coisas. Eu acho que o Ricardo poderia, então, dizer as datas, né, de início das turmas. Ótimo. Então, a turma 6, que é a próxima turma nossa a ser iniciada, a gente está na sexta turma do Rio de Janeiro. A nossa sexta turma do Rio de Janeiro se inicia no dia 12 de março. Como eu falei, a nossa formação ela tem
um final de semana por mês de atividades. E essa turma do Rio de Janeiro, a turma 6, que começa no dia 12 de março agora, ela tem um formato presencial. A proposta é de um formato inteiramente presencial, mas nós vamos oferecer alguns domingos online. São 4 domingos online, 4 domingos online para essa turma, para complementação da questão da carga teórica, né? São 20, só para ter uma ideia, 20 encontros presenciais, 20 dias presenciais e 4 online. É um pouquinho só online. Começamos, então, com essa turma 6 no dia 12 de março. A gente já abriu inscrições e já tem gente inscrita para a turma 2 de BH. A turma 2 de BH, nós já temos inscrições feitas e começa no dia 19 de março. Essa turma de BH, como a gente tem exatamente metade da carga teórica, metade da carga prática, ou seja, são 100 horas, metade não, né? São 100 horas teóricas, 100 horas práticas. A gente vai fazer a turma de BH de forma híbrida. Um final de semana online e um final de semana presencial, né? Começa agora 19 de março. Esse primeiro mês, por conta até desse aumento aí de pandemia, a gente resolveu iniciar online. Em abril, a gente estará em BH presencialmente, né? E assim sucessivamente. Também vamos oferecer para complementação de carga 6 encontros de domingo com a equipe de BH, com a turma de BH, de forma online, 6 encontros. E vamos oferecer, a partir de junho, 11 de junho, um formato clínico para quem já fez a formação em educação psicomotora com a gente, ou seja, nossos ex-alunos, e também para alunos que já fizeram formação, não é pós-graduação, para quem já fez outras formações, em outra formação, né, em qualquer lugar do Brasil, que queira fazer formações certificadas pela ABP. Estaremos abertos às inscrições a partir, talvez, de abril. 14 de março, as inscrições para o módulo clínico. As inscrições já? Tá, ok. Abrem no dia 14 de março. E a primeira aula do formato clínico é dia 11 de junho. Vai acontecer num sábado por mês, ok? É isso. Eu quero finalizar falando um provérbio. Posso? Outro dia eu ouvi um provérbio chinês, eu achei tão bonitinho. Eu não conhecia, disseram até que é famoso, eu não conhecia. É assim: diz-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu lembrar-me-ei. Envolve-me e eu aprenderei. Eu acho que a Curumim, ou falando de um modo ainda mais amplo, a psicomotricidade tem esse poder de envolver as pessoas e de fazer com que elas aprendam de fato, que elas se transformem. Certo, Ricardo? Com certeza. Então, podemos abrir para as perguntas. Suzana? Isso, vamos abrir para as perguntas. No chat, eu estou dando uma olhada, né? Mas não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Então, vocês podem fazer oralmente. Quem quiser alguma pergunta, põe aquela mãozinha do Zoom. Vocês conhecem aquela mãozinha? Aqui embaixo, né? Tem o lugar das reações, reactions. Aí, uma delas é a mãozinha. Aí, pronto. Giliane quer perguntar. Vai lá, Giliane. Boa noite a todos, gente. Eu sou de Minas Gerais e eu queria
Eu estou até participando dessa reunião hoje, porque eu tenho muito interesse em estar fazendo o curso na Curumim, mas eu queria saber se vocês vão estar abrindo turmas para o curso de psicomotricidade, informação, no meio do ano, porque eu sei que vocês abriram, né? Tanto que vão começar turmas novas agora que vocês falaram, mas eu queria saber se há possibilidade de abrir turmas no meio do ano. Juliane, seja bem-vinda a Curumim, primeiramente, seja bem-vinda a Curumim. Infelizmente, Giliane, nós não temos condição de abrir no meio do ano, porque a gente já está sobrecarregado de tempo e as formações acontecem os cursos acontecem no final de semana, e aí a gente com turmas no Rio, turmas em BH, agora estamos recebendo propostas de outro estado também, fica quase que inviável com uma equipe de 4 pessoas a gente dar conta de mais finais de semana, senão a família começa a reclamar. E a gente, como se cuida muito, não só da gente, como da família, a gente deseja que continuemos felizes para sempre, né? Então, a gente não costuma oferecer no meio do ano. Nossas formações são sempre de março a fevereiro do outro ano. Esse formato clínico, a gente está iniciando em junho para poder contemplar vários alunos nossos, ex-alunos, que nos solicitaram esse formato clínico para que eles possam dar continuidade à sua formação, complementando com esse formato, esse viés clínico também. Então, a gente está lançando, e aí a gente descobriu que deveria, em 2023, já oferecer um formato que a gente acredita na psicomotricidade, que é integralizado, né? A psicomotricidade é uno, por que a gente divide, né? Então, Giliane, infelizmente, a gente não oferece a formação no meio do ano. A formação é sempre oferecida em março. Tem 12 meses então, de duração. A gente não chora, né? Como diz, se a gente não chora, não mama, mas não está ótimo. Deixa eu dar um toquezinho para você, Giliane. Não é uma formação, mas é pelo menos uma visão da psicomotricidade. Nós, da PUC, temos a especialização em psicomotricidade e, provavelmente, vamos oferecer novas turmas a partir do 2º semestre. Tá? Pode entrar em contato conosco. Vou aproveitar também dar outro toquezinho para a Juliane. Também não é formação, mas nós da Curumim Psicomotricidade temos os grupos de estudo, que são 3. O Ricardo tem... Não é mais o corpo do professor, esse ano é outra coisa. É o Esteban Levin que você vai dar. Esse ano nós vamos abordar o Esteban Levin com todos os livros que foram lançados aqui no Brasil dele, né? O curso vai ter duração desse 1 ano. Ótimo. Então, tem esse do Ricardo, que é às quartas-feiras à noite. Tem o meu, que é às quintas-feiras à noite. Essa é em março, tá? Começa em março, mas o que eu vou dizer a ela é que é aberto. Então, tem gente que entra em agosto, tem gente que entra em outubro, tem gente que entra em novembro. A gente sempre para janeiro e fevereiro. Mesmo assim, tem gente que entra no final do ano. Então, é aberto. Tem o meu, que é em Winnicott e psicomotricidade. A gente está lendo O Brincar e a Realidade, que é um livro bastante complexo, bastante importante, né, na obra do Winnicott. E sempre entrelaçado com a psicomotricidade, tanto no âmbito educacional quanto clínico, né? E temos o grupo Filosofia e Psicomotricidade. E quem dá é a Fernanda. No passado ela se firmou num autor e esse ano ela vai abrir para os autores da filosofia de modo geral. Então vai caminhar. No passado ela falou sobre Merleau-Ponty. Imaginem que show que foi. Ela é mestra. Ela é filósofa, mestra em psicologia, psicomotricista, enfim. E é uma pessoa muito bacana, excelente professora. Então, assim, são formas nossa também aluna, de você né? ir se aproximando
ir se aproximando, né, da psicomotricidade, mas de nós, da Curumim, para além do curso de especialização da PUC Minas, que você também vai fazer, você pode ir fazendo os grupos de estudo que custam 55 por mês. É bem... Gente, que maravilhoso. É, tipo, muito em conta. É tipo para ter uma galera mesmo. E tem. Sim, então. Então tá excelente, gente. Vou estar dando uma olhada assim nos grupos de estudo. Muito obrigada. Tá tudo Mais lá no perguntas, site. turma? Temos ainda um tempinho. Levantem a mãozinha. Tati, não tem nenhuma pergunta. Então, deixa eu falar. Adeline. Então, Débora? Eline, é o seguinte, eu ia perguntar sobre a supervisão, tanto em grupo quanto individual, dos alunos aqui, dos alunos de um modo geral, se as supervisões, então, são relacionadas em relação aos atendimentos de cada um, diferentemente onde trabalha. É assim? Olha, vou começar a responder, depois eu passo a bola para o Ricardo, que domina o assunto. A supervisão, ela é a possibilidade do aluno, do formando, trazer um tema relativo ao seu trabalho. Então, quem trabalha com clínica vai trazer uma questão relativa à sua clínica. Quem trabalha em educação, em relação à educação, a gente brinca, quem está sem emprego vai trazer uma questão com relação a estar sem emprego. Quem está trabalhando demais, isso é um problema, cada um vai trazer a sua questão. O que não pode é não ter a ver com trabalho, né? É falar do marido, da filha, da tia, do periquito, papagaio. Mas se for a ver com trabalho, é qualquer assunto relativo ao trabalho. É um espaço... Trabalho de cada um, de cada um. Isso, trabalho de cada um, onde o formando tem a oportunidade de levar uma questão sua relativa ao seu próprio trabalho, ou até a falta dele, para uma pessoa que vai ter um olhar de fora, né? A um supervisor que está acompanhando o processo formativo dele, está vendo o desenvolvimento dele nas práticas, e vai poder, então, com uma escuta, que é uma escuta que vem também da psicanálise, né? De cadeia de significantes, tudo isso está em jogo numa supervisão, né? Uma escuta que também é corporal, mesmo sendo na tela, porque hoje em dia a maioria das supervisões, mesmo com a galera do Rio de Janeiro, acaba sendo online. Você tem uma escuta que é tônica também, enfim. E você vai ali pontuando e mostrando e transformando. Pronto, Então, Eline, nós resolvemos trazer para a formação essas duas experiências, a supervisão em Estão grupo. ouvindo o Ricardo? Não estou. Oi, estão ouvindo? Está ouvindo? Tá. Então, Eline, nós resolvemos trazer para os alunos, para os formandos da Curumim, esses dois modelos, supervisão em grupo e supervisão individual. Por quê? Uma coisa é você fazer uma supervisão em grupo e, além da escuta que o supervisor tem do seu assunto, os colegas também começam a ter uma escuta e ensaiar essa escuta, entender o que é uma escuta em supervisão e até opinarem em relação a algumas questões. Isso vira um aprendizado coletivo, isso transforma as pessoas e a gente, em vez de tratar, às vezes, do assunto específico, ele gira na turma toda, né? E a gente oferece também a supervisão individual, porque o aluno ele precisa passar por essas duas experiências para saber o que ele quer, como ele vai escolher se supervisionar dentro do trabalho dele, se ele vai preferir fazer em grupo, se ele vai preferir fazer individual. Ele, então, tem essa possibilidade de experiência na nossa formação. Tem mais uma pergunta agora, Débora. Débora, e tem o Marcelo também. Depois o Marcelo. Diga, Débora. Ai, deu. Estão me ouvindo? Sim? Oi, gente. Boa noite. Eu fiquei em dúvida, porque eu sou psicóloga, e aí eu até fiz a inscrição já para começar com vocês,
Mas eu estou um pouco sem saber se seria melhor eu fazer de uma vez a formação em educação, mesmo não estando numa área educacional, ou se seria melhor esperar a do ano que vem, que seria a psicomotricidade mais ampla, igual o Ricardo falou. Então, Débora, é uma escolha, por exemplo, a gente tem muitos psicólogos fazendo a nossa formação em educação, porque, como a gente já falou, ela é muito ampla, mesmo a gente tendo um viés educativo, ela é muito ampla, porque o viés educativo, não, o viés educativo psicomotor, né? Não lida só com a educação, não é só em escola que acontece o processo educativo acontece na vida, acontece inclusive em outros níveis institucionais, acontece em empresas, acontece em ONGs, acontece em vários setores, e esse processo em educação psicomotora, eu falei até isso num congresso, educação psicomotora não é educação, não fala em educação, não trata em educação. A educação psicomotora é um processo educativo do ser humano, não apenas em seu desenvolvimento, mas em sua estrutura também. Então, assim, eu acho muito importante, se você escolher fazer esse módulo e depois até começar o módulo clínico, que fatalmente a gente vai oferecer aí uma oportunidade de quem não fez o clínico fazer, e de você poder fazer esses dois, entende? A experiência em relação à educação não é definitivamente só vinculada à escola, é toda a questão educativa psicomotora de um ser humano, né? Eu não sei se me expliquei, mas a gente está aberto às suas dúvidas depois, em particular, se você quiser, tá bom? Eu até gostaria que você entrasse em contato com a gente, porque a gente tem algumas sugestões para te dar individualmente, tá bom? Tá. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, gente. Vou colocar aqui o meu telefone no chat, tá? Eu só quero parabenizar a Curumim, o Ricardo e a Sabrina Toledo. Não, né? Vou te ajudar, deixei você na saia justa. Porque é uma formação que vem junto aí das duas mais novas formações, agora já não são mais as duas novas formações. Nossa co-irmã. Eu acho que é bem bacana o trajeto de vocês e eu desejo muita luz, muita caminhada, muita força aí nessa psicomotricidade linda que está em nossas veias, né? Em nosso sangue. Então, quero parabenizar vocês dois aí, todos os mestres que estão aqui também, né? Suzana, Elinho. Eu posso falar, Marcelo? Não é E semana que vem a gente está aí também apresentando a formação AI, com o maior prazer. Semana que vem é Marcelo que vai estar aqui. Ótimo. Eu posso fazer uma colocação em relação ao que o Marcelo está trazendo? Sim. Não é uma pergunta, mas eu acho interessante dizer para ele. Cadê o Marcelo? Ah, está aqui. Ô, Marcelo, olha, eu vou te dizer com todo o meu coração, eu fiquei muito feliz de ver esse rostinho seu aqui junto com a gente. Você não sabe a força que você está dando para a gente, entendeu? Eu adorei você aqui. Assim, a gente tem um carinho muito grande, né? Eu e você, a gente já fez até parceria em algumas atividades. Eu tenho um apreço muito grande por você pessoalmente, né? E também torço pela Curumim, pela ION, desculpa. Então, assim, muito obrigado pela sua presença, porque isso representa para a gente uma força muito grande, e eu não consigo imaginar a psicomotricidade de outra forma, a não ser nessa união de forças, nessa empatia e amizade e companheirismo entre nós. Muito obrigado aí pela sua presença e pela sua colocação. Realmente co-irmãs, porque quase nascemos pertinho. Diga, Sabrina. Obrigado. Agradecer as palavras do Marcelo, a presença dele, e dizer que o que mais me tocou na poesia que a Adriana leu lá no início foi o pedacinho que ela dizia assim: sou vários.
Eu pensei, essa é a psicomotricidade. Somos vários. E juntos formamos um corpo só psicomotor. Obrigada pela presença. Um beijo. Eline. Mais alguma pergunta? Posso falar? Já estamos próximos. Posso falar? Sim. Posso falar um pouquinho? Sim, Eline. Então. Ainda bem que vocês voltaram depois daquele longo e tenebroso inverno em que a live de vocês, que foi a primeira a estrear na nossa programação do capítulo Minas, infelizmente teve aquele contratempo, e ainda bem que voltaram hoje, porque foi muito mais objetivo. Estou falando em termos, estou me colocando no papel de uma aluna que quer buscar alguma formação. As informações muito mais precisas, muito mais objetivas, importantes, né? E esse movimento de vocês, que eu acho que está crescendo ainda, de buscar uma psicomotricidade brasileira. Parabéns, em nome do capítulo, acho que em nome de Suzana também, que vai falar depois, mas eu agradeço muito a contribuição e até um outro dia, se Deus quiser. Bom, nós estamos quase terminando, né? E assim, eu só tenho que agradecer, foi muito claro o que vocês colocaram, né? E a gente vê que vocês têm um leque, né? Teórico e muitas práticas vivenciadas que realmente permitem uma formação mais integrada, além da supervisão. Então, vocês pegam aquele tripé que é claro da psicomotricidade, né? Teoria com a prática, a formação pessoal e a supervisão. Então, eu acho que isso é muito interessante. E eu fico muito feliz por ter colaborado com vocês em algumas lives. Eu sei que, do mesmo jeito que vocês estão no meu coração, eu também estou no coração de vocês. E só tenho a agradecer. E fiquei pensando nessa história de falar do ser humano, né? E esse poema que a Adriana trouxe dos vários. Não só a psicomotricidade, são várias. Tem várias linhas, várias abordagens possíveis, mas tem um fio condutor. Como também cada pessoa, também, na verdade, ela não é única, uma, e pronto, acabou, não. Ela não é um trenzinho que anda num trilho. Ela é várias, de acordo com o ambiente em que está. E o Winnicott mostra isso muito claramente, né? E mais antiga ainda, né? A Melanie Klein fala que até no brincar a gente tem vários papéis, que são aqueles que representam vários aspectos de cada um, né? E eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente ver na psicomotricidade, essa possibilidade de poder se exprimir, se expressar, ser compreendido e poder ter a possibilidade de se adaptar em vários ambientes, né? Uma última palavrinha de vocês para a gente despedir. Agradecer, Suzana, mais uma vez o convite, as palavras de vocês, a presença de todos. Que seja um ano bom, melhor para todos nós. Melhor, isso. No planeta. Está sem som, Ricardo. Faço minhas as palavras da Sabrina. Agradeço imensamente a todos que estão presentes, que vieram dar essa contribuição e ouvir um pouco sobre a Curumim Psicomotricidade, e especialmente agradeço ao capítulo mineiro de estar contribuindo com a psicomotricidade, tornando a psicomotricidade cada vez mais forte. Parabéns aí ao capítulo mineiro, Suzana, Adriana, Eline e todo
todas as pessoas envolvidas. Muito obrigado mesmo. E olha, voltem na próxima semana, porque tem a Ion também. Isso. Próxima semana, Marcelo está aqui. Obrigado. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo! Fred, pode parar de gravar, né? E eu vou pegar